Comece do zero se você quiser evoluir um ano em 3 meses. Não importa se você já toca há muito tempo, se você já toca ou há pouco tempo, não importa o seu nível. Comece do zero se você quer evoluir um ano em 3 meses. Uma coisa que eu já posso adiantar para vocês é o seguinte: aquilo que você acha que você precisa nem sempre é o que você precisa de fato, tá? Durante a minha trajetória aí com o teclado, muitas vezes eu achava, cara, eu preciso disso, eu preciso, por exemplo, a gente sabe, galera que tá falando aí, não sei escala, não consigo largar cifra, você sabe que você precisa largar cifra, você sabe que você precisa aprender escala, você sabe que você precisa desenvolver técnica, velocidade, mas nem sempre aquilo que você sabe que precisa é o que você precisa de fato. Como assim, Thiago? Eu vou explicar aqui para vocês que o que a gente mais quer, que é tocar sem cifra, de ouvido, tocar rápido, criar os dedilhados, criar os próprios arranjos, tocar com criatividade, segurança, é isso que todo mundo quer. Mas o que a gente mais quer depende da base. Por isso o tema dessa live de hoje é: comece do zero se você quiser evoluir um ano em 3 meses. Tudo isso aí que vocês falaram, quero aprender acordes com aberturas diferentes, quero largar cifra, tem dificuldade com escala, com dedilhado, velocidade, tudo isso aí que vocês falaram, sem exceção nenhuma, depende de uma boa base. Você precisa dominar a base, cara. Você não vai tocar sem cifra, você não vai criar os melhores dedilhados se você não dominar conteúdo simples, tá? Você precisa dominar isso, você precisa primeiro dominar o básico. Então, antes de você chegar... Antes de você fazer um monte de coisa, você tem que dominar o básico. Pega uma música aí, por exemplo. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor. Antes de você criar um monte de coisa nessa música, pega o básico. Você tem que aprender a tocar uma música assim primeiro. Não há Deus maior. Tocando da forma mais básica possível. Não há Deus melhor. Dominou o básico, tá firme, tá dominando os acordes, show de bola. Dá uma incrementada nos acordes depois. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Aí você consegue incrementar. Pô, beleza, já subiu um pouquinho de nível, bora subir mais o nível, criar arranjos. Não há Deus maior. Por que eu consigo chegar nesse nível? Porque eu dominei a base. E eu vou explicar aqui para vocês exatamente o que vocês precisam dominar. Então, tudo que vocês querem fazer no teclado, eu sei que a maioria das pessoas quer isso. Tocar sem cifra, de ouvido, tocar com segurança, com criatividade, com os próprios arranjos, com segurança, com expressão. Tudo isso vai depender de uma boa base. Você quer tocar sem cifra? Você quer tocar de ouvido? Você quer criar esses dedilhados bonitos? Quer tocar com uma expressão que as pessoas vão te ouvir e, vai ficar emocionado? Então coloca aqui pra mim. Eu vou, tá? Não é eu quero, não. Querer todo mundo quer. Eu vou é quando você está determinado a fazer. Porque querer, todo mundo... Tem um monte de gente que chega pra mim, Thiago, eu quero aprender teclado. Thiago, um dia eu quero aprender teclado com você. Cara, você querer é uma coisa. Agora você falar, eu vou, aí é outra história. Já começa a bolar um plano de ação, tá? Tem 3 coisas que a gente usa pra tudo, que é nota, acorde e rítmica. Não importa se você já toca há 10 anos, há 20 anos, há 2 anos. Se você está começando agora, você precisa entender isso. Você vai usar para tudo isso. Nota, acordes e rítmica. E para tudo que você quer desenvolver no teclado, você vai precisar disso. Notas, acordes e rítmica. Então, anota isso aí. Notas, acordes e rítmica. Notas, acordes e rítmica. No teclado, a gente tem aqui várias notas. Vocês estão vendo aí o teclado direitinho? Todo teclado é composto por notas. Então, nota é a parada básica que a gente tem que aprender no teclado.
Geralmente no teclado a gente tem aqui, antes das duas teclas pretas, tá vendo? Antes das duas teclas pretas a gente tem o Dó, tá? E aí, talvez você tenha muita dificuldade em tocar teclado. O que você vai fazer? Esquece esse tanto de tecla preta e tecla branca. Foca só nesse pedacinho aqui, ó. Foca aqui comigo, ó. Da mão pra cá, não presta atenção. Duas teclas pretas e antes delas a gente tem o Dó. Depois do Dó, a gente continua. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Teclado é assim. Isso aqui são as notas. Quando eu falo nota, eu tô falando de sons individuais. Então, isso aqui é uma nota, isso aqui é uma nota, isso aqui é uma nota. Tem gente que confunde nota com acorde. Quando eu tenho um acorde é quando eu junto mais notas, mais sons individuais, beleza? Agora nota é um som, uma tecla, fechou? Então foca aqui. Antes das duas pretas a gente tem o Dó. Aí continua, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As teclas pretas a gente pode chamar tanto de sustenido como bemol. Sustenido é quando a gente pega a nota e anda para frente. Eu estou pegando o básico, você já sabe isso, não tem problema. Você vai precisar disso para você chegar em níveis mais avançados que eu vou te mostrar aqui nessa live. Então continua aqui comigo. Eu tenho aqui, por exemplo, o Dó. Quando eu toco a tecla preta que está na frente do Dó, eu tenho o Dó sustenido, beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho o Ré. Depois do Dó, eu tenho o Ré. Quando eu toco a tecla preta que está depois do Ré, eu tenho o Ré sustenido. Fechou? Então, toda vez que eu tenho uma tecla preta seguida da branca, é o mesmo nome da tecla branca, porém acrescentado o sustenido. Aqui o Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Ah, Thiago, o Si, depois do Si não tem tecla preta. Não tem problema, o Si não tem sustenido. Nem o Mi, nem o Si não tem sustenido. Beleza. E o bemol? O bemol é a mesma coisa, só muda a forma de eu contar ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Ré. A gente aprendeu que antes das duas pretas tem o Dó. E aí a gente continua. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza. Aqui tem o Ré. Se eu pego o Ré e ando pra frente, eu tenho o sustenido. Agora, se eu pego o Ré e ando pra trás, eu tenho o bemol. Então é Ré bemol. Tá? Toda vez que eu falo bemol, eu ando uma tecla para trás. Sustenido, uma tecla para frente. Beleza, então isso aqui é nota. Agora, quando eu pego a partir de duas notas, eu já consigo formar um som aí equivalente a um acorde. Por exemplo, se eu pego aqui um Dó e um Sol, já tem um acorde. Tá? Isso aqui é um tipo de acorde. Se eu pego o Fá e o Dó, já tem um acorde. Então, o acorde é quando eu junto a partir de duas notas. Beleza? Duas notas ou mais aí já tem um acorde. Tem gente que fala que é três, mas é duas. Para mim é duas aqui e funciona. Tá? Se eu junto três notas, eu tenho outro tipo de acorde, que a gente chama de tríades. Se eu junto quatro notas, eu tenho um outro tipo de acorde, que são as tétrades. Ó, aqui eu peguei um Fá com sétima maior. Peguei o Fá e acrescentei uma sétima maior aqui. Você não precisa esquentar a cabeça como que forma isso agora, tá? Inclusive na maratona teclado em 3 vocês vão ter um pouco mais de clareza sobre essa parada. Ó, vai quebrar lá. Beleza. Então vocês aprenderam. Eu preciso dominar a nota para depois me partir para os acordes. Lembra dos 3 conteúdos que eu te falei que você precisa para tudo? Que é notas, acordes e rítmica? Então beleza. Com as notas você forma os acordes. Só que para você pegar os acordes e transformar em música, você vai precisar da rítmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui vários acordes. Fá, Ré menor, Si bemol e Dó. Beleza, peguei os acordes isolados. Agora, como que eu transformo isso em música? Eu preciso da rítmica. Por exemplo, quando eu pego essa sequência e encaixo uma contagem nela, eu já transformo em música, tá? Porque eu já estou encaixando uma rítmica. Por exemplo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então o que eu fiz? A partir dos acordes formei, a partir das notas eu formei os acordes,
Depois eu coloquei uma rítmica em cima. Por exemplo, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Tá vendo, ó? E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então a rítmica mais básica é essa. A rítmica mais básica é essa. Eu pego e conto. 1, 2, 3, 4. Eu já consigo transformar em música. Beleza. Agora, vamos supor que eu fosse colocar um ritmo aqui com uma bateria junto. Deixa eu ver se eu acho uma bateria aqui no meu teclado. Meu Deus. Vou colocar bem lentinho aqui. Eu nunca uso os ritmos do teclado, é só para demonstração, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Por mais que a bateria tenha vários elementos, ó, repara só. Tá vendo? Tem vários elementos. O ritmo, ele tá lá, no fundo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu tiro a bateria, a música ela tem o mesmo ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tudo que a gente começa a colocar na música, que incrementa a música, que deixa a música mais cheia, mais preenchida, mais refinada, tá partindo da base. Tudo envolve notas, acordes e ritmo. Por isso você precisa entender a base, voltar ao nível zero se você quiser evoluir um ano em 3 meses. Inclusive não tem nenhum aluno meu, hoje eu já tenho mais de 550 alunos, não tem nenhum aluno meu que chegou para estudar comigo e começou do nível que ele estava. Não, tem que dominar a base. 100% dos casos, esses alunos que já tocavam há 8 anos, há 10 anos, alguns há 15 anos, todos os casos dos alunos, ninguém tinha a base muito bem firme. Então precisa dominar a base, porque você domina a base depois fica tudo muito mais simples. E aí beleza, agora vamos começar a entender essa parada aqui. Beleza, Thiago, eu entendi que a partir das notas eu formo um acorde e se eu colocar uma rítmica aí, uma contagem simples que seja, eu já consigo transformar em música. Beleza, isso aqui é o básico, tá? Isso aqui é o básico. Agora, Thiago, você falou o seguinte, você falou que se eu quiser tocar fazendo dedilhados, você falou que se eu quiser tocar sem cifra de ouvido, eu vou ter que dominar esse básico. Como que eu saio desse nível para chegar num nível mais avançado? Aí presta atenção. Eu não vou destrinchar aqui sobre tocar sem cifra e tocar de ouvido, porque já foi assunto da live de ontem. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Como que seria um dedilhado? Pô, tem gente que falou que tem dificuldade com dedilhado. Como que eu faço um dedilhado a partir desses 3 conteúdos? Notas, acordes e rítmica. Pensa comigo. Não, vamos colocar bateria não. Vamos pegar só essa contagem, tá? Aí você vai pensar comigo assim. O violão, não sei se alguém já viu aí, mas um dedilhado no violão é quando o violonista ele toca corda por corda. Ó, esse termo dedilhado, inclusive, ele é mais popular no violão. Quando o violonista faz um dedilhado, quer dizer que ele toca corda por corda. Tum, dum, 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 dum. Deixa eu mudar a câmera aqui para ficar mais pique, tá? Vai aqui, ó. Tum, dum, 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 dum. E aqui, na mão esquerda, eu toco violão também, por isso que eu entendo disso. Na mão esquerda, ele tem algumas notas pressionadas. E aí, quando ele toca corda por corda, o violonista, ele vai tocar uma nota de cada vez. Você simplesmente pega isso e traz para o teclado. Bom, eu tenho aqui um acorde. Beleza. Cada dedo desse está em uma tecla. É como se fosse os dedos cada violão. Passei para o teclado, tá? E aí, show! Se quando o violonista, ele faz um dedilhado, ele faz nota por nota daquele acorde, o teclado é a mesma coisa. Você pega um Fá, por exemplo, você toca nota por nota. Isso aqui é um dedilhado. Você pega um outro acorde. Isso aqui é um dedilhado.
Inclusive a música Aleluia, que eu acredito que todo mundo que está aqui conhece, ou pelo menos a grande maioria, ela é toda construída em dedilhados desse tipo. Por exemplo, o que acontece nessa música, por exemplo? Essa música, no início, ela tem dois acordes, Fá e Ré menor. O Fá, você só usa essas três teclas aqui, ó. Fá, Lá e Dó. Só essas três. Só que, para dar esse movimento, tum, tam, 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 falta mais uma nota. Nesse caso, a gente pega o Fá e coloca aqui na frente. Então, eu estou usando as notas do próprio acorde, tá? Então eu faço. Beleza? No caso do Ré menor, mesma coisa, eu tenho essas notas aqui no Ré menor. Eu uso essas notas para fazer o dedilhado, porém aqui eu faço invertido. Eu uso Fá, Lá, Ré, Fá. Aí eu repito o Fá. Então, sempre a primeira nota do polegar, no caso dessa música, eu repito. E como que a gente chega nesse movimento? Através da rítmica. Então, com as notas eu construí os acordes e com a rítmica eu dou música para parada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Esse aqui é um tipo de compasso, é um compasso composto. Compasso é uma parada que tem a ver com rítmica. Então tudo, pessoal, tudo está envolvendo notas, acordes e rítmica. Só que, geralmente, vocês vêm afobado e falam assim, Thiago, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Thiago, a minha dificuldade é tocar sem cifra. Mas você não vai tocar sem cifra se você não dominar a base. Você não vai dominar esses dedilhados se você não dominar a base. Você viu que como é muito mais simples você chegar num dedilhado desse, por exemplo? Cara, com questão de alguns minutos eu te expliquei aqui como que funciona um dedilhado. A partir das notas você forma os acordes. E com o acorde você pega um ritmo. E aí você tem que dominar de rítmica. Só que eu não vou entrar a fundo aqui, que, cara, é um assunto muito extenso. É por isso que eu tenho alunos para me poder ensinar com mais tempo. E a galera tá, cara, destravando. Só que, se eu entendo a base, eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Eu sei que essa música, por exemplo, ela conta até 6 em cada acorde, porque eu já entendo de compasso composto. E a gente tem compasso 6x8, compasso 3x4, compasso 4x4. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você aprender na ordem certa, fica muito mais simples, cara. E você consegue tocar na igreja aí com tranquilidade, com segurança, facilmente, se você aprender a parada na ordem certa. O que você não pode é sair procurando um monte de coisa aleatória que você não tem nem pé nem cabeça e sair estudando. Aí você vai achar que é muito difícil. Talvez você fale, Thiago, o teclado é difícil demais, tô quase desistindo. Tanto de gente vira pra mim, Thiago, tava quase desistindo, depois eu te encontrei aqui, cara, você me ajudou. Fico muito feliz com isso, porque o meu objetivo é trazer simplicidade. Eu dei um exemplo aqui de como que notas, acordes e rítmica é a base praticamente aí de tudo que você vai fazer no teclado, tá? Por exemplo, se eu quiser pegar aí, ó, vamos colocar um exemplo aqui. Na verdade, eu vou lançar um desafio para mim mesmo. Eu vou fazer uma demonstração aqui de como que a gente acha as notas em uma introdução de uma música. E vocês vão ver que tudo tem a ver com isso que eu falei. Notas, acordes e rítmica. Sonda-me. Bora pegar essa música aqui. Eu sei a introdução dela. Eu vou te explicar como que nota, acorde e rítmica envolve tudo. Ó. Eu sei assim, de cabeça, né? Eu vou pegar mais ou menos de ouvido aqui. Show! Pega só esse inicinho aqui, ó. Vamos lá agora.
A introdução, toda introdução de música é composta de notas, tá vendo? Ó? Vocês lembram que notas são sons individuais, fechou? Show! Na mão esquerda eu tô fazendo um acorde de Dó. A base aqui é o acorde de Dó. E o acorde de Dó, ele é composto por Dó, Mi e Sol. As notas dessa introdução são Sol, Dó e Ré. Sol, Dó, Dó, Ré. Beleza. O Sol e o Dó, ele tá no acorde de Dó. Então, tá vendo? Tudo tem ligação. As notas da introdução estão dentro dos acordes. Sol e Dó. Agora, de onde que vem esse Ré? Do próximo acorde, que é um Sol. O Ré, ele tá dentro do acorde de Sol. Só que às vezes a gente nem para pensar nisso. Ó. Todas as notas aqui estão dentro dos acordes. E aí já vai uma sacada para você que, assim, vale ouro, tá? Tem muita gente que me pergunta, Thiago, como que faz para eu poder achar as introduções de uma música, criar uma introdução em uma música? É o seguinte, toda música ela tem um tom. Esse tom reflete o campo harmônico. O que é o campo harmônico? É uma sequência de acordes que você pode usar na música. Se a música está num tom de Ré, campo harmônico de Ré é uma sequência de acordes que pode usar para formar essa música. E aí vai um macete. Se você sabe o campo harmônico, se você sabe achar o tom de uma música, através disso você consegue achar todas as notas da introdução de qualquer música que você quiser. Por quê? Porque quando você sabe o tom de uma música, as notas da introdução vão ser as notas da escala daquele tom. Olha que louco. Como assim, Thiago? Por exemplo, se uma música está no tom de Dó, igual é o caso dessa música, a escala de Dó vão ser todas as notas que vão estar na introdução. Uma escala de Dó é isso aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todas as notas que eu usar estão dentro da escala de Dó. Mas por que antes eu falei que as notas da introdução estavam dentro dos acordes? Porque o campo harmônico, que é uma sequência de acordes, ele é formado a partir da escala. Então tudo tá ligado. Não existe acorde sem nota. E com esses dois, mais a rítmica, você toca qualquer coisa, você toca qualquer dedilhado, você toca qualquer música. É claro que eu dei um geralzão aqui, né? Eu posso aprofundar muito mais, só que aí teria que pegar um passo a passo lá desde o início. E, cara, eu poderia ficar facilmente aqui 6 horas falando isso. Mas no geral da coisa, é isso aí. Então, se você quer tocar teclado na igreja bem, você quer evoluir o que levaria 1 ano em 3 meses, então você precisa começar do zero. Talvez você fale, Thiago, mas eu já sei um monte de coisa. Se você não tiver humildade para aprender, você não vai sair do lugar. Você tem que falar assim, cara, eu estou disposto a voltar no nível 0. Se você começar do zero e pegar a ordem certa, inclusive a galera que estuda comigo, por exemplo, a galera toca sem cifra em questão de 1 mês e meio, 2 meses. É a média da galera. Tá? Eu nunca coloco como regra, você vai tocar sem cifra com 1 mês e meio. Isso aí só acontece com quem se dedica e segue o passo a passo. Se você seguir um passo a passo certo, se você, cara, pegar a parada na ordem certa, praticar do jeito certo, com as músicas certas, você também consegue. Só que para isso você precisa voltar no nível 0. Talvez você fale assim, Thiago, eu já toco há 10 anos, tem gente aqui que já toca há 20 anos. Thiago, eu já toco há 20 anos, como assim você está falando para mim voltar no 0? Você está disposto a voltar no nível 0 para você alcançar os resultados que sempre quis em 3 meses? Pô, se em 10 anos você não alcançou os resultados que você sempre quis, o que é 3 meses para você? 3 meses é um tempo, assim, quase irrelevante. E por que eu tô falando isso? Teve uma fase da minha vida que eu tava assim, eu tava tocando, tava tocando legal, fazendo alguns dedilhados, só que chegou uma hora que eu queria começar a aprender mais tipos de acordes. Mas, cara, eu queria fazer um estudo avançado mesmo. Só que sabe o que eu percebi? Quando eu comecei a aprender conteúdos avançados, de modos gregos, de improvisação, um monte de coisa, eu percebi que eu não estava conseguindo avançar tanto, porque tinha várias coisas que eu tinha deixado para trás no meio do caminho. Eu voltei revisando tudo, voltei estudando escala, acordes,
campo harmônico, um monte de coisa para mim depois poder avançar. Então eu perdi um tempão querendo bater cabeça naquelas coisas que eu achava que eu ia conseguir naquele momento, sendo que na verdade eu precisava pegar a base. E depois que eu peguei a base, a evolução foi até mais rápida. Então, por isso que eu tô falando, se você começa do zero e já pega a ordem certa, você evolui mais rápido. Por incrível que pareça, você evolui muito mais rápido. Se eu te falar que tudo isso aqui que eu tô fazendo envolve notas, acordes e ritmos, você vai falar, não, Thiago, não é possível, tudo envolve isso aí? Sim, tudo. Tudo isso aqui que eu tô fazendo, ó, envolve notas, acorde e rítmica. A parte rítmica é a parte que eu falo que é a parte mais complexa da coisa, que isso aí depende de um estudo mais avançado, tá? Mas é o que mais destrava os alunos, principalmente uma paradinha que chama figuras de tempo. Isso aí é um segredo que eu passo para meus alunos, destravarem a criação de arranjo, cara, que abre a mente demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deus continue abençoando vocês. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Aquele abraço e é nóis!